Rick Mais Notícias. E o Rick Mais Notícias de hoje começa falando do caso dos moradores do Santa Cândida. Estourou a tampa, ninguém aguenta mais. E os moradores se mobilizaram, não tem mais a que recorrer, né? Já fizeram o possível. E eles realizaram um ato simbólico em frente à sede da Polícia Federal para pedir pela enésima vez a retirada dos manifestantes que estão acampados no local. Diga lá, Mark. Os moradores acenderam velas em frente à Polícia Federal com a frase SOS Santa Cândida. O ato tem como objetivo chamar a atenção para a situação na região. Durante esse ato, eles gritaram em coro: Desocupa Santa Cândida. Outra iniciativa do grupo foi criar uma página no YouTube para mostrar como é a situação nas ruas. Um morador gravou algumas imagens à noite, enquanto manifestantes buzinavam nas ruas. Ele usava buzinas dentro do quintal de casa para também revidar o barulho, uma guerra de barulho. Já pensou? Santa Cândida livre. O direito de manifestação, o direito de protesto, é um direito maiúsculo, para muitos o primeiro dos direitos, porque é a partir dele que você pode exigir a efetivação de outros direitos fundamentais. Mas nem o direito de protesto, por maior que seja, por maior que seja o seu revestimento democrático, ele é sem limites. O que hoje é essa manifestação de gente que é paga para estar acampada no meio da rua, gente que recebe diária para protestar contra a prisão do ex-presidente Lula, ganha dinheiro, pão com mortadela, uma mistura, uma comida qualquer, e fica encostado no barranco à espera do dia passar. Gente que é usada como massa de manobra pelo Movimento Sem Terra, pelo Partido dos Trabalhadores e pelos partidos satélites ao petismo. Essa gente miserável que é usada feito gado, hoje atormenta a vida do cidadão, que tem suprimido o seu sossego, suprimido o seu direito de ir e vir, suprimido a sua tranquilidade para estudar, a sua tranquilidade para dormir, a sua tranquilidade para almoçar, para jantar, para ter um mínimo. Tem gente doente. Quem entra na página do YouTube, criada pelos moradores do Santa Cândida, fica horrorizado. As pessoas não têm um mínimo, fazem necessidades na frente da casa dos outros, trancam a saída, ligam buzina de manhã, de tarde e de noite. É preciso tomar providências, seja para efetivamente retirar estas pessoas de lá, porque eu acho que seria a pior das medidas, ou a juíza da execução, a juíza federal Carolina Lebos, determina a transferência do ex-presidente Lula para um presídio. Manda para Pinhais. Põe no Complexo Médico Penal de Pinhais. Não dá mais. Os moradores do Santa Cândida e quem precisa acessar a região vive um inferno. O prédio da Polícia Federal é um ambiente de trabalho administrativo. A população vai lá, precisa emitir passaporte, precisa, enfim, tocar a sua vida aí junto às atividades da Polícia Federal. Não dá mais. O morador de Santa Cândida hoje é um subcidadão. Os cidadãos de Curitiba que têm uma vida e os moradores do Santa Cândida que têm outra. O PT manipula essas pessoas, é gente paga, é militância paga, é gente sem qualquer tipo de autoestima, é gente sem dignidade. Você clama pela liberdade do sujeito que está preso após uma condenação colegiada, uma decisão de segundo grau, que já transitou em julgada na segunda instância, um corrupto e lavador de dinheiro, e aí você usa do volume de gente como massa de manobra. Estourou. Esse jornal é solidário aos moradores do Santa Cândida. Santa Cândida livre. SOS Santa Cândida. Deu. Ninguém aguenta mais. 7h15. E os ouvintes da Jovem Pan, hein, Marcos? Estão participando aqui sobre essa questão de Santa Cândida. Final telefone 9563 diz que ninguém aguenta mais ouvir falar sobre Santa Cândida e PT. Também tem final telefone... Imagina só, se o ouvinte não aguenta falar sobre o assunto,
te coloca, ouvinte, no lugar de quem mora lá. Fez o exercício aí? Como é que é o nome dele, Mark? Não colocou o nome, final telefone 9563. Pessoal, tem que mandar um nome aqui, né? Para que a gente possa fazer o registro bonitinho. Se te incomoda ouvir falar que o assunto já encheu o saco, e encheu mesmo, por isso que eu falei que estourou a tampa, imagina quem mora. O Simão Couto, ele assinou aqui agora a mensagem. Esse é meu parente, Simão Couto. Ô Simão, imagina pro morador de Santa Cândida. O que mais, Mark? Tem o Márcio do Boqueirão dizendo aqui que ele não caberia a polícia militar impedir a entrada de novas caravanas dos lulistas? Não, né, gente? As pessoas têm o direito à livre circulação. Quem tá com direito à livre circulação restringido é o morador de Santa Cândida. Não tem como. O que mais? Tem a participação aqui da ouvinte final telefone 0722, dizendo que ela mora no Santa Cândida e está terrível. Mora perto ali do acampamento, tem muita droga, enfim. Ela está reclamando muito da situação. A Denise diz que a manifestação não deveria ser algo voluntário. Você diz que eles recebem. Para quem está no desemprego, para quem não tem perspectiva, e a pessoa te põe uma camiseta vermelha, te paga uma mesadinha lá e você vai lá, ué. É gente usada como gado. Vida de gado, ovo marcado, ovo feliz. Tem muitos ouvintes aqui mirins participando da nossa programação já. Uma delas é a Yasmin. Ela tem 8 anos, Aninha, e hoje é aniversário dela. Que legal. Tá com a mãe no carro, a Roberta Snixer. Ela diz que a Yasmin nos ouve todos os dias. Hoje é aniversário dela, pediu para você mandar um abraço especial. Yasmin, um beijo para você, feliz aniversário, tudo de bom, aproveita bastante. Aproveita aí as pessoas que te amam, curte o teu dia. E hoje o jornal inteirinho é dedicado a Yasmin. Quem também está participando conosco é a Alana e a Tatiana. Tem a mãe e a filha menor, não sei quem é quem aqui, mas as duas mandaram uma selfie aqui no carro, escutando o jornal. Posso ser meio preconceituosinho assim, Mark? A Alana é a menininha, a Tatiana é a mamãe. Porque o nome Alana é um nome mais moderninho, você não acha, Terribas? A Alana é mais... Entre Alana e Tatiana, o que é mais moderninho? Alana. Alana, então a Alana é a criança. Um beijo pra Alana. O Benito tá na era do Enzo. Enzo, Sabe que o Enzo é o nome da moda agora, né? Enzo é o que tem de criança sendo Enzo. E por exemplo assim, você não vê nenhuma vozinha de 92 anos chamada Jennifer. Não tem? Não. Agora os nomes mais comuns assim na faixa etária 18, 20 e pouco. Professor, né? Tem lista de chamada todos os dias. Tô fazendo a chamada lá e começa. Gabriela. Gabriela com 2 L's. Gabriele com Y. Gabriele, Jennifer. E Gabriele, Jennifer e Larissa tem assim a dar com pau. O que mais tem? Quem também tá conosco é o Samuel. Ele não mandou a idade aqui, mandou um vídeo aqui, Denian, elogiando o programa. Diz que nos escuta todos os dias. Devoto do programa aqui, diz ele. Esse jornal, ele tem a gente não tem ouvintes, a gente tem seguidores, o que é diferente. Um beijo grande a todos, muito obrigado pela enorme audiência. Antes do intervalo e antes da entrevista importante que faremos aqui daqui a pouco para falar sobre o caso da torcida única nos estádios de futebol, teve uma decisão do juiz federal Sérgio Moro que condenou o ex-tesoureiro do PT, o Paulo Ferreira, e outras 12 pessoas por desvios nas obras do Centro de Pesquisas da Petrobras. Eles roubaram dinheiro até em centro de pesquisas da estatal. Exatamente. Para o juiz Sérgio Moro, ficou provado que o consórcio formado por 5 empreiteiras, entre elas a OAS, pagou 20 milhões de reais em propina para ganhar a licitação da reforma do local. Segundo as investigações, pelo menos 1 milhão foi repassado ao ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira. Ele teria destinado parte desse dinheiro para uma escola de samba lá em Porto Alegre, Denê, sua terra. E também outra parte dos recursos teriam ido para a madrinha de bateria dessa escola. Ele pode recorrer em liberdade. Já o ex-executivo da construtora OAS, Léo Pinheiro, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que estão presos aqui em Curitiba,
foram condenados a 2 anos cada. Outras 10 pessoas também terão que cumprir penas que variam entre 2 a 12 anos de cadeia. Segundo Moro, os operadores transformavam os desvios em dinheiro vivo e entregavam às empreiteiras, que o utilizavam para efetuar pagamentos aí a agentes políticos ou públicos. As investigações começaram lá em julho de 2016, na fase 31 da Lava Jato, após a delação premiada dos executivos da Carioca Engenharia, que detalharam os esquemas de corrupção no centro de pesquisas que fica na Ilha do Fundão, na capital carioca. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Para o mundo inteiro em rickmais.com.br/Jovem Pan e no Facebook do Rick Mais PR e da Jovem Pan você pode nos ver e ouvir com som e imagens aqui dos estúdios. Já está aqui conosco o promotor Maximiliano Deliberador, membro do Ministério Público Estadual. Vamos falar sobre o projeto de torcida única nos estádios de Curitiba, medida que já está valendo para o jogo de amanhã entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. Ontem nós comentamos, sexta-feira nós já comentamos esse assunto aqui, ontem também, e hoje nós vamos ouvir, tentar entender o motivo disso com o promotor Maximiliano Deliberador. Bom dia, doutor, muito obrigado pela presença. Bom dia, obrigado a vocês por me permitir falar um pouco do projeto nosso. A essência do esporte, do futebol em particular, que é o esporte das multidões, é o esporte mais popular do país, é justamente a confrontação. E nada é mais lindo num jogo de futebol do que o confronto entre torcidas. Você vê um estádio colorido, é da essência do esporte. Não há nada mais feio, doutor, do que fechar a porta a uma camisa. A gente vai ter um jogo de Atlético e Cruzeiro, salvo o fato de o Cruzeiro não conseguir derrubar essa questão judicialmente, sem o azul do Cruzeiro. Por quê, doutor? Por que se voltar contra a essência do jogo de futebol? Daniel, não há nada mais feio, na verdade, do que você tratar seres humanos como dois exércitos, né? E exatamente por isso que a tentativa não é só do Ministério Público do Paraná de humanizar um pouco mais o futebol, né? E essa é a nossa proposta. Isso não veio da cabeça, da minha cabeça, não é uma iniciativa, vamos dizer assim, primeira do Ministério Público do Paraná. É uma iniciativa que surgiu, e eu te mostro dados objetivos de São Paulo, né? O Paulo Castilho, promotor de São Paulo, já testou esse projeto, tem testado esse projeto em São Paulo, tem dado certo. Os números são bastante interessantes. Houve uma redução em relação, vamos falar de policiamento. Esse policiamento que às vezes sobra no estádio de futebol e no entorno do futebol, e falta na periferia, e falta nos bairros, e falta nos terminais de ônibus. Esse policiamento com a torcida única em São Paulo, dentro do estádio, o policiamento dentro do estádio teve uma redução da ordem de uma redução da ordem de 31%, né, dentro do estádio. No entorno do estádio houve uma redução na ordem de 15% do policiamento. Se você levar em consideração escolta, quando nós falamos em escolta, você pensa escolta para algo perigoso, escoltam preso eventualmente, mas nós temos escoltas de torcida organizada, né? Se você tem um jogo em Curitiba, por exemplo, e a torcida organizada do Curitiba vai até o estádio do Atlético, ou vice-versa, você tem escolta na cidade, você tem 2, 3 mil pessoas andando pela rua, e o policial que poderia estar fazendo um trabalho repressivo, ostensivo no bairro, ele está ali comboiando gente, comboiando pessoas que são pessoas de bem. São Paulo, para ter uma ideia, Daniel, houve uma redução de 65% no número de escoltas. Quando você pega o teu time. Mas São Paulo só vale para clássico, doutor. Então, deixa eu só terminar. Quando você pega o teu time, o Grêmio, né? E você tem que pegar a torcida do Grêmio na estrada. Às vezes a polícia militar anda mais de 100 quilômetros na estrada para pegar a torcida. E quem que paga isso? Somos nós contribuintes. Pagamos nós não só com dinheiro, Daniel, mas pagamos também com a falta de segurança para o nosso entorno da cidade e tudo mais.
Então realmente você falou da questão de São Paulo, é só para clássico. E deixar bem claro, nossa proposta no Paraná de torcida única não é imposto, não é algo fechado, é uma proposta, é um projeto piloto. Não foi nada imposto, não tem termo de ajustamento de conduta, não tem decisão judicial, não tem absolutamente nada. Foi uma proposta aberta, completamente aberta, e nós vamos tratar de tudo. Vai ser torcida, no primeiro momento, sim, para todo tipo de jogo de futebol. Mas pode ser também uma torcida única organizada, né? Pode ser torcida única para tudo. Pode ser só para clássico, pode ser para todos os jogos. A proposta é uma proposta aberta e a ideia é fechar essa proposta durante o desenvolver do projeto. Porque eu não, com todo respeito, Dr. Max, eu não consigo encontrar uma justificativa que seja uma justificativa fática, porque a sua explicação para tanto se baseia no número de São Paulo. E nós não temos nenhum estudo ou nenhum número, pelo menos esse número não foi trazido à baila, nem pelo Ministério Público, nem pela Polícia Militar, que justificasse uma medida como essa. Salvo engano meu, não há, ao redor dos estádios de futebol, em jogo com torcida visitante, nenhum tipo de incidente que gere transtorno nem de dano ao patrimônio privado, nem de dano ao patrimônio público. E se há, são questões mínimas. Não há, nas relações entre torcidas, a exceção de uma briga num tubo aqui a colar e outra lá, que é de torcidas uniformizadas. A torcida comum hoje está sendo prejudicada, e o espetáculo do futebol está sendo prejudicado por uma medida que é violadora do direito do torcedor. O torcedor tem o direito de ir ao jogo de futebol trajando o seu uniforme. O Atlético Paranaense disse que todo mundo pode comprar ingresso, mas ninguém entra no estádio com camisa que não seja do Atlético Paranaense. Isso é um retrocesso que eu não consigo entender o motivo, porque nós não temos dados paranaenses para isso. E nós nos basearmos com dados de São Paulo, me parece que é algo que não está correto. Queria lhe ouvir sobre isso. Não está correto, Daniel, você se acovardar e não tentar fazer algo de novo pelo nosso futebol. Mas o que há de errado que merece isso? Eu vou te dar um exemplo em questão de violência, tá? Exatamente em violência. Em 2008, quando foi feito o TAC com o Ministério Público em relação à bebida alcoólica, houve muito burburinho em relação a não tem violência, etc, tudo mais. Com o TAC, em que houve a proibição da bebida alcoólica nos estádios, caiu em torno de 70%, dados da Polícia Militar, a questão da violência. Então, assim, nós não tínhamos também naquela época esse dado de antes e depois, porque nós não temos o depois. Mas deixa eu explicar para você um pouquinho mais essa reação do nosso projeto, né, do projeto da torcida única. Não será impedido, isso já saiu na sexta-feira, um comunicado do Ministério Público junto com a Polícia Militar e junto com o Clube Atlético. Um comunicado seguinte: não será proibida a entrada de nenhum torcedor no estádio, quer seja esse torcedor do América, do Atlético Mineiro, do Corinthians, do Palmeiras, qualquer que seja o time, ele não será impedido. O Estatuto Torcedor, ele é bastante claro, ele diz lá no artigo 22 dele o seguinte, que é direito do torcedor entrar no estádio e sentar no lugar onde ele comprou o ingresso. Esse é o direito que existe ao torcedor. E ele também tem o direito à segurança. E nós queremos, Daniel, fazer um futebol mais humano, um futebol diferente. Num primeiro momento, a questão da camisa é por uma segurança desse próprio torcedor, né? A proposta, num futuro, é você ter espaços no estádio, como acontece no teu estado, por exemplo. Lá no Rio Grande do Sul, né? De espaços de torcida mista, né? Dentro do estádio de futebol. Só que para isso nós precisamos do projeto piloto, né? Esse projeto piloto, ele foi oferecido não só ao Atlético, deixar bem claro isso. Esse projeto piloto, ele foi oferecido ao Atlético, ao Curitiba, ao Paraná Clube. Ontem à tarde eu passei mais de uma hora lá no Curitiba, falando do Curitiba, mostrando as propostas do projeto, né? Para eles. E a conversa continuou com o Paraná da mesma forma. É que o Atlético Paranaense foi o que comprou a ideia no primeiro momento, até pela facilidade que ele tem em relação ao estádio, que é um estádio organizado, o estádio FIFA, e com a questão da biometria, da identificação dos torcedores. Hoje, no estádio do Atlético Paranaense, 100% do torcedor que entra no estádio tem que ser
identificado por biometria, quer seja organizado ou não. Então, e deixar bem claro, eu não tenho problema nenhum, Daniel, em se o projeto não der certo, voltar atrás. Né? O que eu não posso ser é covarde de não tentar. Porque, doutor, veja, o exemplo do Rio Grande do Sul, ele é um exemplo ampliativo e não restritivo, como é essa medida da torcida única no Paraná. O Rio Grande do Sul já reserva pelo menos 10% das cadeiras para a torcida visitante. Pensar no Grenal, que é o grande jogo do Rio Grande do Sul. Então você pega o estádio do Inter lá, o Beira-Rio, tem 40 mil lugares. 4 mil gremistas vão ocupar o espaço dos gremistas. E depois se reserva mais 10% para a chamada torcida única. Nesses 4 mil lugares, são 2 mil gremistas e 2 mil colorados que estão juntos. Então você teve, além dos 10% da torcida visitante, oferecido mais 5% à torcida visitante. O que nós estamos fazendo no Paraná? E é um exemplo, eu concordo com o senhor, quando eu vejo um jogo como um Grenal, com gremistas e colorados misturados na arquibancada, eu acho aquilo lindo. Acho aquilo, poxa, olha o espírito do futebol. E nós estamos dando o passo exatamente para trás. Nós estamos fechando a porta. Hoje, se algum torcedor do Cruzeiro, se tem algum mineiro que queira ir ao jogo hoje da Copa do Brasil, terá de ir com roupa vermelha ou preta. Ele não pode vestir o azul. Na verdade, a ideia é dar um passo atrás, nós nem começamos o projeto. A ideia é dar um passo atrás para dar 2 para frente. Né? Você não tenha dúvida disso. Como eu te disse, a ideia é humanizar o futebol. É você poder entrar no estádio e daqui um tempo ser como não só no Rio Grande do Sul, esse espaço 5% que você falou, mas você ter o torcedor ter a consciência que, salvo da questão da organizada, que é uma questão bastante complicada, eu não tenho como eu misturar um torcedor de organizada com um torcedor comum. Esse torcedor, ele vai continuar um tratamento diferenciado pela origem da torcida organizada. Mas a proposta do projeto, Daniel, não é segregadora, muito pelo contrário. É um passo atrás para dar 2 para frente. A ideia nossa no futuro, sem dúvida alguma, é você hoje, esse torcedor, ele vai entrar com uma camisa que não é do clube dele, ele não precisa entrar com a camisa do Atlético, nenhum momento foi dito que ele tem que entrar com a camisa do Atlético, ele pode entrar com qualquer camisa, né? É só a camisa de futebol que ele não vai poder entrar em razão da segurança dele e de todo o espetáculo. Mas esse torcedor no futuro, a ideia é que ele possa entrar, como acontece em estádios de outros esportes, que ele possa entrar tranquilamente no estádio, sentar de um lado, sentar um atleticano, um cruzeirense do lado, sem problema nenhum, cada um com a sua camisa. Então, assim, talvez o nome assuste um pouco. Nome torcida única. Talvez o nome correto do projeto, e talvez não estaria causando tanto rumor, deveria ser torcida mista. É que para chegar na torcida mista, nós temos que dar esse passo atrás para poder dar 2 para frente depois. Mas você não tenha dúvida de que a proposta do Ministério Público é você ter um estádio em que você consiga isolar apenas a organizada e na sequência você tenha os torcedores dos 2 times sentando lado a lado. Tomara que quando o teu time venha jogar em Curitiba, o Grêmio, acho que vai demorar um pouco ainda, acho que teve jogo, se eu não me engano, faz pouco tempo. Domingo agora tem Paraná e Grêmio. Então, domingo tem Paraná e Grêmio. Mas felizmente o Paraná não aderiu. Por enquanto o Paraná não aderiu. Mas tomara que quando o teu time venha jogar no estádio, você possa ir com a tua camisa. É essa a torcida que eu faço. Porque se o projeto não der certo, se o projeto for só der o passo para trás, eu, enquanto Ministério Público, vou ser o primeiro a falar não. A ideia não era essa. Agora, quando o senhor fala dar um passo para trás e 2 para frente, a gente tá falando em quanto tempo, doutor? Porque esse jornal ele é muito crítico, acho que o senhor percebeu já. Eu não consigo entender quando é que nós alcançaríamos esse ponto da virada. Porque, eu vou restringir o acesso. Porque será natural e não há outro caminho. O natural será apenas atleticano no estádio do Atlético. O torcedor do outro clube, ele pode até pensar em ir silente, ficar quieto no estádio, mas também está fora da essência do futebol. Eu vou te dizer o seguinte: a gente vai só no caminho do retrocesso. Eu não consigo localizar quando haveria essa virada. Para isso, Daniel, nós não podemos acabar com o projeto antes dele começar, né? Isso quem vai nos demonstrar é a experiência. Como eu disse para você, se não der certo, o Ministério Público vai ser o primeiro a voltar atrás. Você tem uma ideia em São Paulo, os dados de São Paulo, com
com a torcida única, houve um aumento nos estádios de público na ordem de 23%. Agora você me pergunta, não, por que isso? Que sobrou mais espaço para a torcida local. Não necessariamente, porque se você a espaço reservado para a torcida é 10%, se aumentou 23%, o cálculo é matemático, né? Nós temos no mínimo 13% a mais. Mas lá também só vale para clássico, e por uma questão o Estado de São Paulo precisou atuar no sentido de um aumento efetivo da violência, o que nós não temos no Paraná. Essa é a questão. São Paulo ser usada, a situação de São Paulo ser usada como exemplo, não me parece razoável, porque nós não temos os incidentes que foram realizados e que aconteceram em São Paulo. São Paulo só vale para clássico Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, jogos desse tamanho. Então, por exemplo, a torcida do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Inter, do Atlético Paranaense, qualquer uma, que vá a um jogo em São Paulo, vai lá no jogo. Não há uma restrição à torcida visitante. Em São Paulo só vale para clássico, doutor. Só vale para clássico, só que os clássicos estão aumentando. Novos times vão entrar, né? E eu não tenho dúvida, se a proposta for atrativa para todo mundo, se você diminuir policiamento, sobrar mais policiamento para a cidade, aumentar a gente no estádio, as pessoas que por algum receio ou por algum medo estavam indo no estádio, começarem a ir para o estádio, esse apoio da população vai ser grande e efetivo. Eu te digo o seguinte, você fala da violência, eu te digo o seguinte, Daniel, fale com o pessoal da URBS, pergunte para eles, peça estatística de depredação de ônibus em dias de jogos de futebol, né? Em dias de jogos grandes de futebol em Curitiba. Peça essa informação para eles. Na verdade, assim, eu vou te dizer o seguinte, 2010 não está longe, né? 2010, aquele evento que ocorreu no campo do Curitiba e que motivou, inclusive, a alteração da legislação do Estatuto do Torcedor. E nós nós não temos que esperar acontecer um 2010 de volta para ter que agir, né? Não é certo, Daniel, você vai no estádio de futebol, não é certo você tratar pessoas, tratar seres humanos como se fossem dois exércitos. Você bota policiamento no meio porque senão as pessoas se matam, né? É isso, quando você traz o policiamento, quando você dá esse suporte para torcidas antagônicas e trata eles como se eles fossem vândalos, como se eles fossem marginais, você apenas bota fogo na lenha. Desculpe, bota lenha na fogueira. Desculpa. E bota fogo na lenha. E bota fogo na lenha. Você bota a lenha na fogueira, na verdade. A ideia é você passar a tratar o cidadão de uma forma mais educada e que ele se porte de forma mais educada. Quero ouvir a participação dos ouvintes aqui na Jovem Pan com as questões ao doutor Maximiliano Deliberador, membro do Ministério Público do Estado do Paraná. Antes eu quero fazer um registro. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Paraná, doutor José Augusto Araújo de Noronha, ouvinte desse jornal, diz que é teu amigo, diz que a OAB gostaria de debater esse tema com o Ministério Público, dizendo que a OAB quer participar, tem interesse na discussão. E o doutor Noronha pergunta o seguinte: a biometria já não existe para impedir que os baderneiros identificados sejam impedidos na entrada do estádio? Já não há, portanto, uma medida para retirar a turma da baderna e, com isso, a ação mais restritiva não seria limitadora de um direito do cidadão, doutor Max? Um abraço pro Zé Noronha. Zé Noronha é amigo meu, não só de faculdade, mas nós estudamos juntos na 7ª, 8ª série. Um abraço pro Zé. A questão é a seguinte, primeiro, a OAB está sempre convidada para participar dos assuntos do Ministério Público, sem dúvida alguma. E o Noronha sabe disso. A biometria é algo a mais. Inclusive a biometria, ultimamente, ela tem atuado de forma bastante positiva. Por exemplo, as pessoas sabem que, por exemplo, eles cruzam os dados da biometria com mandados de prisão, pensão alimentícia. Então, assim, muita gente que eventualmente estaria envolvida em crime, né? E que está deixando de ir para o estádio, né? Tem mandado de prisão em aberto, eventualmente está deixando de ir para o jogo. Mas isso por si só não impede o confronto. Não necessariamente porque a pessoa tem um mandado de prisão em aberto contra ela, por exemplo, que ela não tem esse mandado de prisão em aberto, que ela não vai entrar numa briga, numa discussão.
num confronto. Mas a OAB está sempre convidada, Noronha está sempre convidado para falar conosco, como encaminha muitos casos para o Ministério Público lá, sempre encaminha. Marcos Souza e os ouvintes da Jovem Pan. As opiniões estão bem divididas aqui, doutor, gente apoiando, gente contra a medida, mas tem uma pergunta que é recorrente. A questão é a segurança, não é proteger o torcedor. Muita gente falando, mas se eu for com outra camisa, que não é do meu time, no jogo, lá no Cruzeiro e Atlético, eu sou cruzeirense, vou no jogo do Atlético, na hora do gol, é emoção. O senhor gosta de futebol, sabe, você vai gritar gol. Não fica pior a segurança, já que você vai estar disfarçado, sem a camisa do Cruzeiro, mas você é cruzeirense, o Cruzeiro vai fazer um gol, você vai comemorar. E aí, como é que fica a segurança? Essa é a pergunta que se faz. Isso vai passar por uma alteração de concepção da educação da pessoa que vai para o jogo. Para isso a proposta é o projeto piloto e o trabalho efetivo dos stewards dentro dos estádios e um trabalho um pouco mais, que eu vou um pouco mais além. A necessidade, talvez, da volta mais efetiva do policiamento fardado para dentro do estádio. Ou há uma preocupação, e essa preocupação ela não é minha, essa preocupação é dos clubes, daí os clubes falam de uma forma bastante coesa em relação a isso, da autoridade da polícia militar, falando como disse um coronel esses dias para mim, talvez um policial militar dentro do estado de costas comendo um sanduíche, ele faz mais efeito do que 5 stewards não pela incapacidade, estou dizendo isso, mas pela autoridade do policial militar. Mas assim, Mark, passa tudo por uma mudança de concepção. E como eu te disse, a proposta é você dar segurança para aquele torcedor que vá para o estádio. E se não funcionar essa nossa nova proposta de futebol, a ideia é voltar atrás, não tem dúvida. Tem várias perguntas também, doutor, sobre essa questão das torcidas organizadas. Uma delas é do Sérgio Santa Cândida, mas a pergunta é recorrente. Se o problema não é porque o poder público, o Estado brasileiro, não consegue lidar com as organizadas, e aí vai descontar no torcedor comum? Em hipótese alguma. Inclusive as organizadas nesse aspecto, elas vão continuar isoladas do espaço do campo, e eu vou te dizer por quê para você, porque o Estatuto Torcedor, inclusive depois daquele evento lá de 2010, ele previu expressamente a existência da organizada, inclusive no estado do Paraná. E organizado, digo o seguinte, a organizada ela pode ser inclusive qualquer torcida de fato. Você cria meia dúzia de pessoas, se unem e faz uma torcida organizada. No estado do Paraná, nós fizemos um ajustamento de conduta, um TAC, todas organizadas, pelo menos de Curitiba, que é onde eu atuo, elas são associações com identificação de lideranças, proibição de comandos e tudo mais, né? E o controle da organizada é algo extremamente importante. E a biometria que tem no estádio é algo que veio para auxiliar nisso. Vou lembrar vocês aquele evento de 2014, lá de Joinville, da briga das organizadas generalizada que ocorreu. Naquela oportunidade, na segunda-feira eu chamei a organizada na promotoria e nós fizemos, através de um ajuste de conduta, não precisou de decisão judicial, o afastamento delas do estádio. Elas ficaram 6 meses afastadas. Só que essa medida, naquela oportunidade, ela não foi de toda forma efetiva, porque você não tinha biometria, né? Como você não tinha biometria, você não conseguia identificar aquele torcedor da organizada, e esse torcedor acabava entrando no estádio. Então, assim, eu te digo o seguinte, a organizada é um problema, mas ela está sendo cuidada. Bom, a gente vai esperar aí o resultado do que acontecerá com esse projeto, que é um projeto piloto, chamado Torcida Única. O Cruzeiro Esporte Clube ingressou com um mandado de segurança solicitando que a torcida tenha acesso ao espaço reservado na Arena da Baixada. A expectativa é que o Poder Judiciário aprecie esse mandado de segurança ainda hoje, mais tardar amanhã, para que dê tempo aí de uma organização, até pela questão da Polícia Militar, de, se houver vitória judicial do Cruzeiro, de que tenha como levar esses torcedores do Clube Mineiro até a Arena da Baixada. Nós seguiremos acompanhando de perto essa questão. Eu tenho uma posição crítica ao projeto, mas aprecio demais a vinda do Dr. Max aqui, de que seja sempre apresentado os dois lados e de que, a partir desta reflexão
do que nos foi apresentado pelo membro do Ministério Público, de que a gente reflita e entenda qual que é a melhor solução a essa questão. Não se produz nenhum tipo de debate sério, e os veículos de comunicação são fundamentais nisso, sem que a gente ouça todos os lados e possa, com respeito sempre, ainda que divergentes, levar a posição ao ouvinte e ele faça a reflexão que achar necessária. Dr. Max, muito obrigado, e eu quero te ouvir aí para o encerramento da nossa entrevista. Deixar só bem claro, eu gostaria de colocar o trabalho do Ministério Público, né? Que esse trabalho é um trabalho que foi um trabalho consensual, não há imposição nenhuma, não há determinação nenhuma, foi algo que foi ofertado pelo Ministério Público, não há ataque, não há ação, não há absolutamente nada, né? É um trabalho consensual. E deixar bem claro, ontem o Mark falou, isso ontem, mais do que a questão do futebol, eu fiquei preocupado com algo que o Mark levantou ontem, do TAC, né? Do TAC e da ação. Dizer para o Mark é o seguinte, viu, Mark? Hoje, o Ministério Público moderno, ele se pauta pela resolução dos conflitos de forma extrajudicial. Quanto menos ação ele falou ontem que o promotor tem que ajuizar a ação, tem muito TAC e pouca ação. Na verdade é o seguinte, quanto mais TAC você tiver, eu te digo que é muito mais efetivo o trabalho do promotor de justiça. Eu acho que muito promotor ontem quis entrar no rádio para poder falar isso. Porque você imagina o seguinte, uma ação, você entra com a ação, espera muito tempo, você depende do judiciário, o trânsito julgado pode ocorrer lá no Supremo Tribunal Federal. E um TAC, você senta, você discute, você chega a uma conclusão e a validade de um TAC é a mesma de uma sentença com trânsito julgado. A diferença é que um é título executivo judicial, outro é extrajudicial. Então é o seguinte, Mark, TAC é muito mais difícil do que fazer uma ação. A ação você senta, em uma hora ela está pronta. Um TAC depende de muito convencimento daquele que praticou o ato lesivo. O Mark, eu vi ontem, o Mark faz faculdade de Direito, né, Mark? Mas eu te digo, dos meus 20 anos de Ministério Público, o TAC é mais difícil, só que é muito mais importante do que uma ação. Eu tenho uma questão, na verdade, é o seguinte, no caso seria talvez um passo depois desse, que seria, por exemplo, assim, se a questão da bebida alcoólica no estádio, ela é proibida por causa justamente das brigas, do confronto que tem da torcida com a torcida única, manteria isso, essa exclusão da bebida alcoólica no estádio? Porque daí, no caso, não teria motivo de briga. A bebida alcoólica, ela não é uma definição de vontade do Ministério Público, de A ou de B, tá na lei, né? O Estatuto Torcedor define expressamente a proibição da bebida alcoólica, tanto que você se lembra, durante a Copa, como havia um patrocínio de cervejarias, houve uma alteração legislativa para poder ver bebida a Copa durante a Copa. Isso acabou. E como eu te disse, o exemplo é 2008, quando nós temos o TAC, Confederação Paraense de Futebol e os times e tudo mais. Houve uma redução na ordem de 70% da violência nos estados. Então, assim, te digo objetivamente que a questão da bebida alcoólica continua, acho que, sendo um problema bastante sério para o nosso futebol. Muito bem, acompanharemos aqui a questão da torcida única na quarta-feira, o jogo entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. Acompanharemos a decisão do Poder Judiciário a respeito desse mandado de segurança, foi ajuizado pelo Esporte Clube Cruzeiro. Domingo tem jogo do Grêmio em Curitiba, o Paraná não entrou, pelo menos por enquanto, e vamos ver quanto tempo resistirá o Atlético Paranaense, porque não me parece sequer razoável. Tá certo que aí faço aqui uma questão de opinião. Tá certo que a presidência do Atlético lá, o Petralha, ele tá nem aí, tá se lixando pro torcedor. Então ele quer que o torcedor se exploda. Então é capaz que o Atlético siga com essa determinação. O Paraná Clube e o Coritiba que ganham dinheiro com a torcida visitante, porque a torcida visitante enche lá a parte que é reservada ao seu espaço. E normalmente o ingresso da torcida visitante é até um pouco mais caro do que o da torcida local. Me parece que vai acontecer, mas aguardemos. Seguiremos atentos aí à questão da torcida única e já reiterar o convite ao Dr. Max que volte aqui sempre que for necessário.
Muito obrigado pela presença. E talvez com um assunto um pouco menos polêmico. Mas esse assunto é bom. Eu gosto desse assunto. Eu também gosto. É legal assim. Eu também gosto. É bom assim. Eu irei fardado. Assim a gente cresce. No domingo no jogo. Todo fardado, Terríveis. Todo fardado. Até boné. Não pilchado. Né? Não pilchado. Pilchado não. Pilchado não. Tem que pilchado como é que é lá? A chula. Tem que pilchado de chula. Valeu, doutor Max. Obrigado. Mark, valeu. Valeu, até amanhã. Terríbas, voltamos amanhã. Voltamos amanhã. Tchau.